Bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui os resultados da pesquisa ETFs and Beyond Study 2025 da Charles Schwab. É um estudo, assim, bem robusto, né? Já tem mais de 10 anos. Exato. E eles conversaram com 2.000 investidores lá nos Estados Unidos. Metade já investe em ETFs, a outra metade não. E todos com, no mínimo, $25 mil para investir, sabe? Coletaram os dados ali entre julho e agosto de 2025. Isso. E a nossa missão aqui é realmente mergulhar nesses números, entender como os investidores estão vendo e usando os ETFs hoje. Quais são as tendências, né? O que está motivando as escolhas deles e para onde esse mercado parece estar indo. Exatamente. O que esses dados contam para a gente sobre o agora e o futuro dos ETFs nas carteiras. Vamos explorar isso. Para começar, o que chama muito a atenção é o apetite enorme por ETFs. A pesquisa mostra que, olha só, 93% de quem já investe considera o ETF o veículo de investimento preferido. 93%. É muita coisa. E não para por aí, né? 82% acham que ETFs é uma parte necessária do portfólio hoje em dia. É uma afirmação forte, né? Mostra que deixou de ser só uma opção para virar quase um item básico na visão deles. Sem dúvida. E isso se reflete em ação, não é só percepção. Em 2025, 61% desses investidores botaram mais dinheiro em ETFs. Aumentaram a alocação. Isso. E olhando para os próximos 2 anos, 75%, 3/4, se dizem extremamente propensos a comprar mais. Isso sinaliza uma confiança muito grande, sabe? Uma convicção mesmo. Talvez buscando simplicidade, custo ou aquela diversificação mais fácil que o ETF oferece. Exatamente. E essa confiança também aparece nas expectativas de longo prazo. Hoje, os ETFs ocupam em média 27% da carteira deles. Mas a projeção é que isso suba para 34% em 5 anos. É um crescimento bem considerável. Mostra que a adoção ainda tem, assim, muito espaço para avançar, né? Com certeza. E tem um dado que, olha, me fez parar para pensar. 62% dos investidores de ETF hoje considerariam colocar todo o portfólio deles, tirando caixa, claro, só em ETFs. Todo o portfólio. Uau! E esse número era 50% em 2020. É um salto gigantesco. De onde veria esse dinheiro extra para ETF, então? Principalmente de ações individuais, para 62% deles. Isso sugere uma mudança de mentalidade, talvez. Menos confiança em escolher a ação certa sozinho ou mais valor na diversificação fácil do ETF. Pode ser. Ou a gestão profissional ali, mesmo que passiva, né? Pois é. E é interessante ver quem está puxando esse movimento. A maioria, 66% dos investidores de ETF, começou a usar esses produtos a partir de 2020. São os novatos, né? Mas chegaram com tudo, pelo visto. Chegaram com tudo. Exatamente. E a energia deles é palpável nos números. A alocação média em ETFs deles já está em 28%, bem pertinho dos 26% dos veteranos. Já chegam quase no mesmo nível. Sim, mas a vontade de aumentar a aposta, aí a diferença é grande. 30% dos novatos planejam um aumento significativo no próximo ano, contra só 13% dos veteranos. Nossa, mais que o dobro. E a ideia de ter um portfólio 100% ETF atrai 70% dos novatos, 70%, comparado com 49% dos veteranos. Parece que quem entra agora já vem com menos amarras a outros investimentos, sabe? Abraça o ETF de forma mais total. Mais rápido, né? E essa onda não para aí. Mesmo quem ainda não investe em ETF, quase metade, 48%, diz que é provável que considere comprar nos próximos 2 anos. Ou seja, o apelo continua forte, se expandindo. Atraindo mais gente. Ok, o apetite está claro. Mas como isso está moldando as carteiras na prática? O que tem dentro desses portfólios de ETF? Estrutura mais comum, para 53%, é ter uma base de ETFs core. Aqueles mais tradicionais, sabe? Para longo prazo. A base da carteira. Isso. E aí complementam com alguns ETFs mais táticos ou de nicho.
Sugere um equilíbrio, né? Usam o ETF para fundação e também para apostas mais específicas. Faz sentido. E essa dualidade aparece também na estratégia. Indexado versus ativo. Aparece sim, tem plano para os dois lados. 66% planejam investir em ETFs indexados no próximo ano e 65%, quase o mesmo tanto, em ETFs de gestão ativa. Bem dividido. E hoje, 62% já têm ETFs ativos, e esses ativos representam uns 32% do portfólio de ETFs deles. Então não é uma guerra de passivo contra ativo, sabe? É mais uma convivência. Exato. Uma busca pelo melhor dos dois mundos, talvez. A eficiência do índice e o potencial de retorno extra da gestão ativa, tudo no formato ETF. Mas imagino que a preferência mude dependendo do ativo, né? Sim, sim. Para ações americanas, por exemplo, o favoritismo é claro para os indexados. 42% preferem. Mercado mais eficiente, talvez. O custo pesa mais. Provavelmente. Já para investimentos alternativos, aí a gestão ativa leva vantagem. 39% preferem. Talvez nessas áreas mais complexas a expertise do gestor seja mais valorizada, né? Com certeza. E olhando as classes de ativos em si. Ações americanas continuam sendo o carro-chefe. 52% planejam investir via ETF nessa classe. Mas o que chama atenção mesmo é a força da renda fixa. Renda fixa. Interessante. Muito. 45% planejam usar ETFs para investir em títulos e 40% esperam aumentar a alocação geral em renda fixa no próximo ano. Esse número era 37% em 2024. É um aumento notável. É verdade. E por que esse foco maior em renda fixa agora? Quais os motivos? Olha, os principais são busca por renda, né? 61% citam isso. Depois vem diversificação, 59%, e redução de risco, 56%. O clássico da renda fixa. Exato, mas tem um ponto-chave. 48% acreditam que os juros altos vieram para ficar. Em 2024, eram só 37% pensando assim. Ah, então o cenário macro está pesando bastante. Muito. Parece que está empurrando o investidor para uma postura mais cautelosa, buscando segurança, fluxo de caixa, e o ETF virou um jeito prático de fazer isso. Prático e acessível. E aí entra a percepção do ETF como uma ferramenta poderosa. Quase metade concorda fortemente que ETF permite investir em estratégias de nicho, 49%, e acessar classes de ativos que antes eram difíceis, 46%. Então vai além do custo e da simplicidade. É visto como um democratizador de estratégias e mercados. Exatamente. Abrindo portas que antes estavam fechadas para o investidor comum. E falando nesses nichos e estratégias especiais, o que está no radar deles para o próximo ano? A lista é bem variada, viu? ETFs de dividendos lideram, com 54%, talvez ligado àquela busca por renda que a gente falou. Faz sentido. Depois vem Single Stock ETFs, com 36%. Aqueles que apostam numa única ação, para cima ou para baixo. Mais arriscado, né? Bem mais tático. Aí tem ETFs de criptomoedas spot, 35%, ETFs temáticos, 34%, mostra uma busca por granularidade, sabe? Expressar visões de mercado bem específicas usando ETFs. E nos alternativos via ETF, o que está pegando? Os mais cotados são commodities, 58%, imóveis, né, real estate, 55%, e private equity, também 55%. Private equity via ETF. Interessante. É fascinante ver o ETF sendo usado para tentar dar acesso a ativos que são tradicionalmente líquidos, restritos. Claro, a questão é se o ETF consegue entregar a mesma coisa que o investimento direto, né? Mas o interesse é inegável, mostra essa sofisticação no uso dos ETFs. Com tanta opção nova surgindo, tanta sofisticação, como os investidores se sentem sobre a própria capacidade de escolher o ETF certo? Surpreendentemente confiantes. Olha isso. 98% se sentem confiantes. Metade, 50%, se sente extremamente confiante. E 48% um pouco confiantes. 98%? Quase todo mundo. Será que essa confiança toda se justifica? Ou tem um risco aí de excesso de confiança com tanta novidade?
É uma ótima pergunta, mas quando a gente olha os fatores que eles usam para decidir, a base ainda parece sólida, sabe? O custo total continua lá no topo, 59% consideram extremamente importante, O bolso ainda fala alto. sempre. Depois vem a reputação do provedor do ETF, a marca 55%, retorno histórico 53%, a experiência do gestor para os ETFs ativos 53% e o quão bem o ETF segue o índice dele 52%. O tracking error. Exato. E a taxa de administração baixa também é chave, 51%. Ou seja, apesar da sofisticação toda, os pilares clássicos da escolha ainda pesam bastante. E a percepção sobre o custo é quase unânime. 94% concordam que ETF ajuda a manter custo baixo. Mas tinha uma diferença entre gerações aí, né? Você mencionou. Sim, isso é bem marcado. Para a maioria, 66%, o custo é um fator importante entre outros. Mas para os milênios, para 28% deles, o custo é o fator mais importante. O número 1. É. Na geração X, esse número cai para 16%. E nos boomers, só 7%. Talvez os milênios, por terem crescido na era digital com mais transparência de preço, mais sensibilidade a taxas, eles coloquem um peso maior no custo puro. Enquanto as gerações anteriores talvez valorizem mais outras coisas, como a marca, o histórico longo. Pode ser. Mas mesmo com esse foco no custo, a gente vê que muitos investem em ETFs ativos, que geralmente são mais caros. Qual a justificativa para pagar mais? Boa pergunta. Por quê? O principal motivo é a esperança de superar os índices. Bater o mercado. 63% citam isso. O potencial de alfa. Exato. Depois vem o acesso a estratégias ou ativos alternativos, que a gente já falou, 51%, e o potencial de proteção em mercados voláteis, 45%. Ou seja, o pessoal topa pagar mais se enxergar um valor agregado claro, seja em retorno, acesso ou gestão de risco. Entendi. Mudando um pouco de foco agora, como esses investidores reagiram a toda aquela turbulência de 2025? Conflito geopolítico, medo de recessão, juros altos, inflação e até o potencial da IA. O que eles fizeram? A resposta parece ser muita calma. A maioria ou não fez nada, manteve o curso ou até colocou mais dinheiro nos ETFs durante esses eventos. Sério? Poucos venderam por causa disso. Pouquíssimos retiraram dinheiro por causa desses fatores. Isso diz muito, né? Talvez eles vejam os ETFs como algo mais para longo prazo, mais estável. Menos sujeito à reação de pânico. Pode ser. Ou o investidor está mais maduro, né? Também. E essa postura parece que vai continuar. Olhando para frente, mais gente planeja comprar ETFs do que vender em resposta a esses mesmos eventos. Mesmo com a instabilidade continuando? Sim, e olha que interessante, o potencial da inteligência artificial se destaca como um gatilho para aumentar os investimentos em ETFs. Ah, então não é só para resistir à tempestade. É para navegar e até se beneficiar das tendências. Parece que sim, o ETF está sendo visto como uma ferramenta para isso também. E toda essa resiliência, essa visão de futuro, se traduz em otimismo, imagino. Com certeza. Os investidores de ETF estão mais otimistas com o mercado em geral. 73% deles contra 57% de quem não investe em ETF. Uma diferença considerável. E eles estão super confiantes em atingir os objetivos financeiros deles. 99% confiam contra 91% dos não investidores. E também se sentem mais capazes de se recuperar de baques inesperados. 75% contra 57%. A pergunta é, será que usar ETF gera essa confiança toda? Ou será que investidores que já são mais confiantes acabam sendo atraídos para os ETFs? Boa pergunta. Provavelmente um pouco dos dois, né? Uma coisa alimenta a outra. A pesquisa dá um destaque grande para os millennials, né? E os números deles são impressionantes. São mesmo. Eles já têm a maior alocação média em ETFs, 30% da carteira, e projetam chegar a 36% em 5 anos. São claramente uma força motriz nesse mercado. E a intenção de acelerar é forte também, né? Muito forte. 32% dos millennials planejam aumentar significativamente os aportes em ETFs no próximo ano. Isso é bem acima dos 20% da geração X e só 6% dos boomers. 6% nos boomers.
A diferença é brutal. Eles não só usam mais, como querem usar ainda mais. E rápido. E também lideram naquela ideia do portfólio 100% ETF, né? Lideram com folga. 66% dos millennials considerariam isso, contra 42% da geração X e só 15% dos boomers. 15%? Por que será que essa geração abraça essa ideia de forma tão mais intensa? Será o conforto com tecnologia, a menor ligação com o jeito tradicional de investir? Ou eles acreditam mais na eficiência pura do ETF? Deve ser uma combinação disso tudo. E o interesse deles não fica só nos ETFs básicos, não. Eles mostram mais apetite por especialidades, como ETFs de cripto spot, 44% interessados, e single stock, 43%. Bem mais que a média. Sim. E também por classes de ativos via ETF, como cripto, 57% planejam investir, ativos reais, 50%, e até renda fixa, 50%. Isso pode refletir uma abordagem de investimento diferente também. Exato. A pesquisa aponta mesmo uma diferença de mentalidade. Os millennials tendem a acreditar mais que podem superar o mercado, 69%. E se veem como investidores mais táticos, 44%. Mais confiantes, talvez, até. Demais. E mais ativos nas decisões. Pode ser. Já os boomers são o oposto. Mais adeptos do comprar e segurar, o buy and hold, 71%, e bem mais céticos sobre bater o mercado. 53% acham que não conseguem. Então temos um contraste grande, né? Uma geração mais nova, mais confiante, tática, usando ETFs de forma mais agressiva e especializada, e uma geração mais velha, mais estratégica, talvez mais conservadora. Isso tem implicações enormes para a indústria, para como os produtos são desenhados e vendidos. Com certeza. E essa busca por mais controle, por especialização, nos leva ao último ponto quente da pesquisa: personalização. Ah, sim. Os investidores de ETF valorizam muito ter mais controle, 66% acham extremamente importante, e poder de customizar 62% dos investimentos deles. Isso não parece ir um pouco na contramão da ideia original do ETF, que era ser simples, padronizado? Parece, né? É uma evolução bem interessante. Mas os objetivos dessa personalização são claros. O que eles querem customizar, principalmente para otimizar imposto, 60% muito interessados. O famoso tax harvesting. Exato. Depois, para investir em tendências de longo prazo, 55%, gerenciar riscos específicos da carteira deles, 51%, e alinhar os investimentos com valores pessoais, 46%. Ah, o ESG e filtros éticos. Isso. Esse último ponto, o investimento baseado em valores, ganha muita força com a customização. Poder tirar ou incluir setores específicos faz toda a diferença para quem se importa com isso. E aí que entra a tal da indexação direta, ou direct indexing, né? Exatamente. A ideia é, em vez de comprar um ETF que replica um índice, o investidor compra as ações do índice diretamente. Mas com flexibilidade. Flexibilidade para quê? Para tirar ou colocar alguns papéis. Seja para otimizar impostos, seja para alinhar com aqueles valores pessoais. Os investidores de ETF já estão mais ligados nisso. 46% estão familiarizados, contra só 17% dos não investidores. E o interesse em aprender mais? É enorme. 91% dos investidores de ETF querem aprender mais sobre isso, contra 77% dos não investidores. E o interesse está pegando fogo. Como assim? O número de investidores de ETFs que se dizem extremamente interessados em aprender sobre indexação direta pulou de 38% em 2024 para 51% agora em 2025. Uau, que salto! E não é só curiosidade não, quase um terço, 30%, se diz muito propenso a investir em indexação direta já nos próximos 12 meses. Então pode ser a próxima grande onda. Pode ser a próxima fronteira, sim. Combina a base passiva, diversificada, com um grau altíssimo de customização individual. É algo para ficar muito de olho. Nossa, quanta coisa! Se a gente tentar amarrar tudo isso, vemos um crescimento assim explosivo e contínuo dos ETFs, né? Puxado forte pelos mais jovens, como os millennials. Sim, e os ETFs são usados para tudo. Diversificar, acessar mercado novo, estratégia diferente, gerenciar custo. Mas, ao mesmo tempo, surge uma demanda muito forte por ir além do básico. Gestão ativa dentro do ETF,
ETFs de nicho super específicos, e agora essa personalização quase extrema com a indexação direta. Precisamente. E isso nos deixa com uma provocação final, né? O grande trunfo inicial do ETF foi o quê? Simplicidade, transparência, baixo custo da indexação passiva. Isso democratizou o investimento para muita gente. Com certeza. Agora a gente vê essa força enorme indo para o outro lado. Sofisticação, personalização, acesso a estratégias complexas, gestão ativa, customização via indexação direta, e muitas vezes isso vem com um custo maior. Onde fica o equilíbrio, então? Exato. A questão que fica é como os investidores e a própria indústria vão equilibrar esses dois mundos. Aquela busca pela eficiência de custo que fez o ETF ser tão popular, versus essa demanda crescente por uma carteira cada vez mais sob medida, mais complexa, alinhada com objetivos e valores muito individuais. Qual vai ser o ponto de equilíbrio nessa evolução toda? É uma reflexão importante, né, Evelyn? Para a gente pensar sobre o futuro das nossas próprias carteiras.